Isa, e você se especializou em quê mesmo? Experiência do cliente e vendas. Como diz o Jean, o que é a experiência do cliente? O que significa ser especialista em experiência do cliente? Explica para os nossos telespectadores. Vamos lá. Experiência, né? Na cerne da palavra, pensando na programação da linguística, pensando em comunicação, a experiência, ela cria uma memória afetiva, negativa ou positiva, na vida das pessoas. Uhum. Então, eu costumo falar assim, se você foi numa loja e foi mal atendido, ou você teve um problema, você nunca mais esquece daquele lugar. Criou uma experiência. Uhum. Hoje o dito popular é, você alugou um triplex na cabeça da pessoa. Isso é experiência. Então, ela vai te gerar uma afetividade. Então, assim, as pessoas sabem por que você gosta de bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura é uma experiência para você. Sem dúvida. Porque ele te gera uma emoção através de um pensamento que você tem grudado na tua cabeça. Então, quando a gente pensa em experiência do cliente, eu tenho que pensar numa experiência afetiva e positiva que tem que gerar excelência a ponto dele me indicar para outra pessoa. Ele me vende e não eu vendo para ele toda hora. Eu não preciso ficar lá, olha gente, de novo eu aqui. A pessoa te recompra e te indica. E se ela não te compra, ela vai sempre colocar, não, você tem que ir com fulano, porque você vira uma referência. Então, a experiência do cliente, ela é um lucro. É um lucro, basicamente, porque você não vai ficar investindo em CAC, né? Para quem for aí, custo de aquisição do cliente. Quanto você paga para ter aquele cliente? Então, nem sempre você paga em dinheiro. Mas se você deu uma experiência extremamente positiva para um cliente, ele vai te indicar. Agora, se essa experiência do cliente for negativa, é muito mais fácil as pessoas propagarem algo negativo. E assim, pensando culturalmente Brasil. Se as pessoas não gostassem de fofocar da vida dos outros, se as pessoas não gostassem de coisas negativas, o programa do Linha Direta não estava de volta. Então, se você fez uma experiência mais ou menos, né? Entreguei só aquilo lá, né? Entreguei o que eu prometi. É uma experiência mais ou menos. Até vale o dinheiro? Até vale. Eu não quero escutar um até vale. Eu quero escutar é imensurável. Eu quero escutar um é encantador. Eu estou encantada com isso. Então, vou te trazer um exemplo. Para mim, todo mundo é cliente de todo mundo. Vocês são meus clientes aqui e vice-versa. E uma coisa que me encantou em você hoje foi você me buscar. Porque, cara, pensando, você saiu daqui, foi 3 horas no aeroporto. Aí do aeroporto, mais 3 horas pra cá, chovendo. Não é só o tempo, mas a disponibilidade, o risco. Existe um risco, tava chovendo pra caramba. O deixar a tua filha fazer outra programação com a tua mulher, modificar tudo, porque é me buscar ali. Podia ter mandado táxi, o raio que parta. Isso é uma experiência que me encanta. Cara, eu cheguei, olha a diferença. Então, como que a gente faz isso no digital? Não tem na maioria dos programas online que a gente vê hoje. E isso inclui tanto gente pequena que está começando agora, que quer só vender, quanto os grandes que só pensam nos dígitos e no próximo dígito e no próximo dígito. Então, assim, eu falo que no Metodizei eu criei a minha tríade. E a minha tríade é a atração, fidelização do cliente, a atração, experiência única de valor e fidelização do cliente. Então, o que é atração? Eu prometo para você alguma coisa que te vende. Atrair. Foi bonito, talvez um post, talvez uns stories, talvez uma live, um podcast. Beleza, eu atraí você, foi muito legal. A experiência única de valor, só a gente tem. É único. Só eu tenho. Só eu sei como eu vou entregar aquilo. Só eu sei como eu vou lidar com o meu cliente, porque eu conheço ele. Então, o que eu vou entregar para ele é muito além. Eu atraí e é uma experiência única e de valor. É imensurável. A fidelização é ele voltar e falar assim, qual é o próximo? O que eu compro de novo? Não tem nada? Te indico para alguém. Então, essas 3 coisas unidas no digital são infalíveis para qualquer coisa. Eu quero atrair mais seguidores. Seguidores são clientes, eles estão te pagando com atenção. Então, como que eu faço para atrair um seguidor? Então, eu tenho que pensar na experiência do cliente, nos meus stories, na experiência do cliente, na minha bio. O cara tem que olhar minha bio, ele tem que entender o que eu tô fazendo. Se eu tiver que explicar, acabou. Frustrei a experiência. Eu vou fazer uma mentoria.
vou fazer uma mentoria, ela vai ser uma mentoria em grupo, vai ser muito legal, tal, não sei o quê. E é o seguinte, a mentoria vai ser 10 pessoas. Se eu entro no grupo e tem 20, eu frustrei a experiência. Eu atraí por uma coisa e já estou entregando outra. Para eu recuperar esse cliente, eu vou gastar pelo menos 5 vezes mais energia. Então, são essas coisas. É interessante, né, de você falar da experiência do cliente, que sempre que eu penso hoje em uma cagada que alguém faz, eu lembro de você. Então eu vou te dar um exemplo. Que bom, aluguei um triplex. Então eu vou te dar um exemplo. Nós fomos recentemente de carro, né, pro Paraguai, e lá em Foz do Iguaçu, o ponto de recarga é dentro do shopping, né, de um dos shoppings de Foz do Iguaçu. Então tem um carro híbrido, né, e para recarregar ele, procura ponto de recarga. E dentro do shopping tem. E lá dentro do shopping, no estacionamento, né, que não deve ser barato, tem uma mídia, né, uma divulgação, tudo envelopado assim. Acho que pega umas 4 vagas. E aí tem lá, nessas 4 vagas, propaganda da empresa que que disponibiliza o carregador ali para abastecimento dos carros elétricos. E assim, tem toda uma historinha mais bonita, a coisa mais legal do mundo. Mas beleza. Coloquei o carregador no meu carro, e aí escreve no painel, né? Tempo para recarga, 2 horas. Ok, show. Na minha casa carrega em 6 horas. 2 horas tá ótimo. Beleza. Tô no shopping, né? Vamos comer e tal, e subimos. Ficamos 1h50. Quando a gente voltou, faltava 2h14 pro carro carregar. Meu Deus. Mas na hora eu lembrei de você. Porque a experiência aquela empresa que tava lá gastando centenas de milhares de reais por mês, eu não compro deles, mas nem a pau. Exatamente. Sabe? Mas nunca. E daí que a gente fala, o que adiantou todo o investimento no branding, no marketing e tudo mais, se no final você entrega esse tipo de É coisa, o que acontece entendeu? nos lançamentos hoje em dia. Exatamente. São muitos lançamentos, assim, te entregando mundos e fundos, aí você compra aquilo e a pessoa sai mais perdida do que ela entrou. Então a pessoa sai frustrada, achando que o digital não é pra ela. E, cara, digital é pra todo mundo que estiver afim de pagar o preço. Uhum. Infelizmente, a gente vai encontrar as pessoas dessas pro caminho. O que você aprendeu com ela? Não fazer igual. Uhum. E aí vem, um curso, às vezes... e vou falar que preço também posiciona e gera experiência. Se eu pago 20 mil reais em uma mentoria, o que eu espero dessa mentoria? Um puta resultado e que eu tenha uma experiência diferencial. Pô, são 20 mil reais, não sei pra vocês, mas 20 mil reais pra mim é dinheiro pra caramba. Se eu pago 2 mil reais numa mentoria, eu espero um resultado ok. Se a pessoa me cobra R$197 na mentoria, eu não compro. Porque, o que ela vai me dar? Um e-book? Mas ela é a melhor pessoa do mundo. Mas se ela não souber cobrar, ela não vai gerar uma experiência nem no preço. Então, preço também atrai. Então, assim, quanto vocês pagariam por 1 hora com o Flávio Augusto? Te dando direcionamento do que você tem que fazer pro seu próximo ano, seu ano do milhão. Um exemplo. O cara é escasso. E se ele falar assim, 300 mil, você fala, vale. E você sabe que ele vai te entregar. Você sabe. Agora, se ele falasse assim, 600 reais, é golpe. Alguém tá aplicando golpe em nome do Flávio Augusto. Então as pessoas a gente vai agregando também a experiência aquilo que a gente faz na nossa imagem. Então, posicionamento, como eu me apresento, tudo isso vai gerar uma experiência. Então, se eu chego aqui pra vocês, seguinte, imagina, tá tudo agendadinho, bonitinho. Aí o Jorge chega, viu que eu fiz check-in, né? Olha, fez check-in, tá lá, tá tudo certinho. Aí ele chega no aeroporto e fala assim, não, na verdade eu não fui. Eu mandei alguém no meu lugar. Cara, eu acabei com a experiência. Eu matei a experiência. Primeiro que eu não tenho compromisso. Eu nem avisei, e ainda usei a passagem. Assim, isso as pessoas fazem com recorrência. Pra gente tá parecendo óbvio. Não parece óbvio? Você fala, meu Deus, mas quem faria isso? Fariam. Então, a experiência também tem um pouco do ser o óbvio. Você zelar pelo básico. Então, se você vai falar pra mim, eu vou num treinamento. O treinamento custa, sei lá, 5 mil reais, você espera um material didático. Você espera uma caneta. Você nem leva a sua. Agora você vai no treinamento, 50 contos. Você já sabe que você vai sentar com o povão, se é que você vai sentar. Se é que vai ter uma cadeira lá. Vai ter um povão. Você não sabe se você vai guardar o carro.
esse lugar, R$50, quanto que deve ser o estacionamento? Nem deve ter estacionamento. Então, tudo isso mostra uma experiência do cliente, assim, voltada para atração, experiência que eu vou gerar depois, e o que eu faço depois? Depois. Então, eu não acredito, por exemplo, aí a cancelada das vendas. Eu não acredito em funil de vendas. Porque o funil de vendas te ensina a atrair, alimentar o lead e vender, e depois. Então, eu criei uma ampulheta de vendas lucrativa. Então, eu faço todo o funil e depois do funil eu continuo. E eu abro ele de novo para voltar quando eu pego indicação. E como que você faz isso? Com o indicador. Eu tenho que fazer uma pesquisa de opinião. Como que eu vou saber? Como foi aí para vocês a experiência do podcast comigo? Foi legal? Não foi? Se eu não perguntar, se eu não falar, de 0 a 10, como foi para você aí? De 0 a 10, como foi a sua sessão de mentoria para a próxima semana ser 11? Então, eu tenho que ouvir, não, valeu porque... Então, música para os meus ouvidos não, tá muito pago. Então tá muito pago, beleza, check. Então, essas são as experiências, assim, que no digital falta absurdamente. É um espaço vazio gigantesco. É um oceano azul.